Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar início ao estudo do direito constitucional, falando acerca de conceitos relativos a Estado e a teoria geral do direito constitucional. Sou advogada, pós-graduada e mestra pela PUC São Paulo, professora de cursos preparatórios e também da Universidade em São Paulo, FMU. Acesse minhas redes sociais, www.amandaalmozara.com.br, também Facebook, Amanda Almozara e Twitter. Vai ser um prazer tê-lo nesses canais. Muito bem, vamos começar então com a aula de hoje, falando acerca da introdução do direito constitucional. A primeira coisa que você tem que saber, e é fundamental para o estudo do direito constitucional, é, primeiro, o que é o direito constitucional, qual é a sua natureza e do que o direito constitucional vai tratar, qual é a matéria que o direito constitucional vai cuidar. Porque não adianta a gente começar aqui o estudo propriamente dos temas do direito constitucional sem fazer essa introdução que é fundamental, e aí sim a gente entra nas classificações doutrinárias acerca do tema. Vamos começar então falando acerca do conceito de Estado. Eu vou fazer um pequeno esquema com vocês e aí eu quero que acompanhem o meu raciocínio. Muito bem. O direito constitucional nada mais é do que o ramo do direito que vai cuidar acerca do regramento fundamental do ordenamento jurídico. Aí você fala assim, mas professor, o que isso significa, regramento fundamental do nosso ordenamento jurídico? O direito constitucional, ele vai ser o responsável pela organização do Estado, pela limitação do exercício do poder e pelo estabelecimento de direitos e garantias às pessoas. Então, são três funções básicas do direito constitucional. É a organização do próprio Estado, a limitação para evitar abuso e arbítrio do exercício do poder e também o estabelecimento dos direitos e garantias às pessoas. Então, o regramento do sistema ocorre do direito constitucional, porque é ele o responsável pela própria organização do Estado. Atualmente, a gente não diz mais que o direito constitucional é um ramo do direito público, porque essa classificação ela já está ultrapassada. Na verdade, a gente não pode dizer que atualmente existe um direito propriamente público e um direito propriamente privado, mas sim com nuances públicas e nuances privadas. O que significa dizer? Que o direito constitucional, ele abarca todos os temas que são fundamentais dentro da organização do próprio Estado e no estabelecimento das relações entre as pessoas. Então, eu não posso dizer que ele simplesmente é um direito público, diferenciando do direito privado, até porque o direito civil, que seria o direito privado por excelência, tem sim hoje muito impacto, muita influência do direito constitucional. Agora, classicamente, sim, nós classificamos o direito constitucional como um ramo do direito público, porque trata das relações do Estado com as pessoas. Muito bem, aí você fala, professora, eu acabei de escutar que o direito constitucional, ele organiza o Estado, mas para mim não está claro ainda o que é o Estado. Vamos falar então um pouquinho acerca disso, o que é o Estado. Muito bem. No que consiste o Estado? E a gente pode dizer que o Estado é uma soma de três elementos básicos. Para que eu tenha um Estado, eu preciso necessariamente de três elementos. O primeiro elemento é o território. Ou seja, a parcela física de terra, de espaço
em que se agrupa um conjunto de pessoas. Muito bem, então essa parcela física de espaço é o primeiro elemento para que eu tenha um Estado. O segundo elemento, por razões óbvias, é quem estará neste território. As pessoas, esse grupo, que é o povo. Então, no primeiro momento, eu tenho esse elemento espacial, que é o território, e neste território eu terei o elemento subjetivo, ou seja, as pessoas que estarão ligadas a este território. A partir do momento em que eu tenho um território e eu tenho pessoas que ali estejam, eu tenho, sem dúvida nenhuma, o exercício de um poder. E o que seria poder? Poder nada mais é do que a relação de submissão de um a outro. Mas essa submissão não é uma submissão no sentido pejorativo. A submissão aqui é no sentido de obediência. Um manda e os outros obedecem. Isso é poder, tecnicamente. Tanto que em casa, quem tem poder? Quem manda, né? Pode ser o pai, a mãe, às vezes até o cachorro. Mas quem tem poder é quem consegue submeter os outros à sua vontade. Então, dentro desse território, vai ter o exercício de um poder. Só que para fins de conceituar Estado, eu não posso equiparar este poder como o poder que nós temos da mídia, como o poder que nós temos da ciência, como o poder que nós temos da música, qualquer poder, ou até poderes ilícitos, como o poder do tráfico no morro. Então, vejam só, não é este o poder que eu estou falando. Eu estou falando o poder que é próprio deste território e desse conjunto de indivíduos. É o que nós chamamos de poder estatal. Ou, em outras palavras, poder político, que é o poder do próprio Estado, que não se confunde com nenhum outro poder que possa ali existir. Alguns autores chamam este poder de soberania, porque não reconhece nenhuma capacidade maior ou igual de submissão, de estabelecimento de ordem, de regramento. Alguns chamam então de soberania, outros chamam de poder soberano, e cada autor vai ter a sua própria classificação. Mas o importante, para a nossa finalidade aqui, para você entender efetivamente o direito constitucional, é você saber que o Estado nada mais é, então, do que a soma desses três elementos. Eu tenho um território, eu tenho um conjunto de indivíduos, e ali há uma organização, o estabelecimento de regras, em que um vai estabelecer e os demais vão se submeter. Agora, esse um vai estabelecer, não necessariamente é um indivíduo, uma pessoa. No caso do Brasil, quem é o legítimo titular, dono deste poder? O povo. Então, o povo é o legítimo titular deste poder. Por quê? Porque é o poder do próprio Estado. Este poder encontra-se na mão dos indivíduos que estão ligados a este território. Então, os três elementos para fins de conceituação do Estado são território, povo e poder ou soberania. Muito bem, partindo desta ideia, fica fácil de entender qual é o propósito do direito constitucional. O direito constitucional, então, nada mais é do que o regramento específico daquele Estado que vai organizar toda a estrutura, também vai limitar o exercício do poder dentro deste território para evitar abusos e arbítrios e vai estabelecer direitos e garantias fundamentais àqueles que ali
vivem ou habitam. Fica fácil de entender assim, né? Qual que é o propósito do direito constitucional. Agora, para a gente fechar a nossa ideia, vamos ver um conceito da doutrina acerca do Estado. Acompanhe, então, o que José Afonso da Silva nos ensina. José Afonso da Silva traz o conceito de Estado como uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre um dado território, na qual a palavra ordenação expressa a ideia de poder soberano institucionalizado. Então, vamos identificar no conceito de José Afonso da Silva quais os elementos que a gente trouxe para fins de identificação do que é o Estado. Olha aqui, ele vai dizer que é uma ordenação no sentido de organização mesmo, com uma finalidade específica e essencial de regulamentação das relações sociais entre os membros de uma dada população, de um dado território, na qual a palavra ordenação significa a ideia de poder. Então, qual é o propósito do poder, do território e da população, entendida aqui como povo, porque tecnicamente a expressão população vai ter outro significado. O elemento poder, soberania, nada mais é então do que a possibilidade de organizar, porque se eu não consigo submeter os demais a uma regra comum, ninguém respeita, então não há o que se falar em poder, não há o que se falar em submissão. Agora, esta ordenação institucionalizada, porque feita pelo próprio Estado como um ente que assim nascerá como uma pessoa jurídica para fins de ter esta aptidão de organizar as relações dentro desse território, pelo povo, ou seja, pelos que ali habitam. Okay? Eu quis trazer um conceito mais doutrinário para vocês entenderem como que o que a gente traduz de uma forma mais simples vai ter aí essa conotação mais teórica e técnica. Muito bem, então partindo desta ideia que nós acabamos de trazer, vamos trazer um outro conceito que é mais simples do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que diz que o Estado é uma associação humana, e aí a gente pode entender como o povo, radicada em uma base espacial num determinado território, que vive sob o comando de uma autoridade, ou seja, de um poder, não sujeita a qualquer outro. Por isso, aquela ideia que eu falei para vocês, que alguns autores separam o poder da soberania, porque o poder seria essa aptidão de submeter o outro, de comandar, e a soberania seria o não reconhecimento de nenhum poder igual ou superior. Tanto faz, não importa, o importante é que você efetivamente entenda o que é Estado, entenda o espírito do que o direito constitucional pretende regrar e estabelecer. Muito bem. Outra questão importante é você não confundir o Estado com os entes que compõem esse Estado. E também não confundir o Estado com os poderes. Isso a gente vai estudar melhor em outras oportunidades. Mas nesse momento eu quero deixar claro que o Estado, como uma entidade, como titular de direitos e deveres, é tido como uma pessoa. Aí você fala, professora, mas eu não entendo isso. Por que que o Estado ele pode ser visto como uma pessoa? Então, o Estado é uma pessoa. E eu já sei quando eu vou ter um Estado, né? Quando eu tiver aqueles 3 elementos conjugados. Por que o Estado é uma pessoa? Infelizmente, você sempre assimila a palavra pessoa a um indivíduo, a uma pessoa física, a uma pessoa natural. E é aí que reside, é aí que está o grande erro. O que é pessoa para o direito? Pessoa para o direito é aquela titular de direitos e deveres frente ao ordenamento. Então, todo o que seja titular de direitos e deveres será uma pessoa.
Nós temos, no nosso sistema jurídico, o reconhecimento de duas pessoas, ou seja, o Estado vai reconhecer como pessoa quem? Primeiro, o indivíduo, que aí sim é o que você conhece, a pessoa física ou natural, e depois a pessoa jurídica. Quem é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é aquela que tem uma realidade física, se confunde com o ser humano? Não. Mas é uma organização que tem uma finalidade específica e que, constituída nos termos da lei, é reconhecida aquela criação como titular de direitos e deveres, ok? Então, a pessoa jurídica o é porque é titular própria de direitos e deveres, assim reconhecido pelo sistema jurídico. Aí você fala, mas professora, pessoa sempre vai ser pessoa física, o ser humano sempre vai ser pessoa. Não necessariamente. Olha só que interessante. Como para o direito pessoa, não é o que a gente acha que é necessariamente. Nós tivemos um determinado momento da história que um grupo de pessoas não era assim considerado. O escravo. O escravo era considerado coisa, ou seja, ele não era, perante aquela organização, titular de direitos e deveres, mas sim tratado como um objeto. Então, não necessariamente pessoa, ser humano, é o que o próprio sistema assim estabelece e reconhece. É claro que no momento que nós estamos agora, não há que se cogitar a possibilidade de um ser humano não ser considerado pessoa, mas teoricamente até que seria possível. Então, hoje, pessoa, sem dúvida nenhuma, o ser humano, mas também aquela realidade constituída com uma finalidade específica nos termos da lei. Muito bem. A pessoa jurídica, ela, por sua ordem, pode ser uma pessoa jurídica de direito... uma pessoa jurídica externa, vou colocar assim primeiro. Uma pessoa jurídica externa ou uma pessoa jurídica interna. Por que eu chamo de pessoa jurídica externa? Porque pessoa jurídica externa é exatamente o próprio Estado, ou seja, o país, a nação, como a gente conhece no popular. Então, a pessoa jurídica de direito externo seria o próprio Estado, a República Federativa do Brasil. Então, pensa o seguinte, o Brasil, popularmente assim conhecido como Estado soberano e independente, é uma pessoa jurídica de direito público externo, ou seja, num âmbito global. Este é o Estado, o Brasil, a República Federativa do Brasil. Agora, em âmbito interno, eu terei a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Okay? Dentro do âmbito interno, eu tenho a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado. Olhando só dentro das nossas fronteiras, só dentro do nosso Estado. Então, por isso essa diferença de externo e interno. Quando eu trato do Brasil olhando para fora do Brasil como país da República Federativa, eu olho no aspecto externo. Quando eu olho dentro do território, eu olho nesse aspecto interno. Internamente, as pessoas podem ser reconhecidas como de direito público e de direito privado. Muito bem. As pessoas jurídicas de direito público estão previstas no artigo 41 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002. E as pessoas jurídicas de direito privado no artigo 44 do também Código Civil. Okay? Não é o momento agora de a gente ficar explicando o tema, mas só para você saber que são pessoas de direito público. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, os territórios, quando existirem, as autarquias e quaisquer entidades criadas por lei. Já são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as fundações, as sociedades, as organizações religiosas e os partidos políticos, como estabelece o próprio Código Civil. Muito bem, então, todas essas pessoas jurídicas têm ali a sua análise específica, tem sim a titularidade de direitos e deveres, mas essa análise de União, Estado, DF, município, não é a mesma coisa do que a gente está estudando agora, porque a gente está falando do Estado em sentido amplo, ou seja, do Estado como uma entidade, como uma pessoa jurídica
de direito público externo. Então, uma pessoa jurídica num âmbito externo, uma realidade muito maior, ok? Também, quando falamos do Estado, não falamos dos poderes no plural. Por que a gente não fala dos poderes no plural? Porque os poderes legislativo, executivo e judiciário, tecnicamente, nem são poderes. Aí você fala assim, como não são poderes, professora? Não. São funções, atribuições que decorrem do poder no singular, conforme a gente viu como elemento do Estado. Então, vejam só, o poder que a gente estudou como elemento do Estado é uno, indivisível e singular. Ou seja, único é um poder único, não se divide, não se reparte, não se separa. É o poder inerente ao próprio Estado. Muito bem, deste poder, ou seja, desta aptidão de submeter, o outro decorre. Então, uma decorrência de ter este poder. A aptidão de legislar, administrar e julgar. Então, os poderes que nós conhecemos, tecnicamente, são funções que decorrem do poder. Então, quando eu falo de Estado, eu estou falando de algo muito maior do que o poder legislativo, que é uma das funções como característica do próprio poder que é do Estado. Tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. Quando eu falo de união, Estado, DF, município, eu estou falando da forma que eu organizei internamente a minha casa para fins de atender ao interesse de todos. Então, como que eu organizo minha casa internamente? Vai ter sala, quarto, cozinha e banheiro? Não vai ter nada, vai ser um loft, só vai ter um banheiro e não vai ter divisão, não tem parede? Esta organização interna é a própria, digamos assim, a própria pessoa jurídica externa, ou seja, o próprio país, o próprio Estado que vai estabelecer. Então, o Estado tem que ser visto aqui como algo maior, como algo além simplesmente do que a gente está acostumado a ver como a União ou como o próprio poder que decorra dele. Também eu quero esclarecer, nesse nosso primeiro momento, nessa nossa primeira conversa, que a Constituição nada mais é do que o documento que vai regulamentar este Estado, que vai trazer o regramento de todo o ordenamento jurídico, estabelecendo a convivência entre as pessoas neste território. O nosso documento máximo, que tem por este propósito, ele tem a seguinte estrutura. A nossa Constituição, então, tem a seguinte estrutura. Ela tem um preâmbulo, uma parte dogmática e uma disposição transitória. São os 3 blocos do texto constitucional. O preâmbulo, a parte dogmática e as disposições transitórias. Muito bem, o preâmbulo constitucional, ele não tem natureza tecnicamente de norma constitucional, porque ele representa um sentimento vigente no momento da edição do documento Constituição. Já a parte dogmática são os artigos propriamente do texto constitucional, que vai do artigo 1º até o artigo 250 da Constituição. Mas a Constituição também é composta de um conjunto de regras que são tidas como transitórias para fins de regulamentar as situações que ocorram entre essa transição de sistema jurídico, ou seja, entre uma Constituição e outra Constituição. Então, toda a transição das relações de um sistema para outro estão reguladas pelo que nós chamamos de ADCT, os atos de disposições constitucionais transitórias, do artigo 1º ao artigo 97. Então, acompanhem que a Constituição ela vai ter esta formação, o preâmbulo, depois a parte dogmática, que vai do artigo 1º ao artigo 250, e, por fim, o ADCT, que são essas disposições transitórias para fins de reger as relações entre essas situações de transição de um sistema jurídico para outro. Em outras palavras, quando há uma alteração
do texto constitucional, inicia-se uma nova ordem jurídica, mas as relações continuam, né? Não é que todo mundo dormiu e acordou e começou uma vida nova, a vida continuou, portanto, as relações dessas pessoas devem ser tratadas de forma transitória também pelo texto constitucional e é feito pelo que nós chamamos de ADCT. Então vamos lá agora falar acerca do conceito de Constituição. Depois de a gente entender o que é o Estado, qual é o propósito do texto constitucional, vamos dar uma olhadinha nos conceitos de Constituição. Constituição, então, nada mais é do que uma lei fundamental e suprema de um Estado, criada pela vontade soberana do povo. Ou seja, o legítimo titular do poder que é do Estado edita um documento que vai reger a vida de todos os que ali habitam, mas esse documento ele tem uma característica diferenciada. Ele é um documento supremo, ele é um documento fundamental que vai reger toda a vida dos que ali habitam. Por isso que é uma determinação de organização, tanto política, com a relação de poder, quanto jurídica, no sentido de estabelecimento de regras, dispondo sobre a forma, os órgãos que integram o Estado, as competências e também como que a aquisição e o exercício do poder no Estado. Cabe também ao documento constitucional estabelecer limitações do poder de Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Então, para você esquematizar, você pode colocar assim: ah, professor, eu já sei então que a Constituição é a norma mais importante de um Estado. É a norma jurídica chamada de fundamental, porque é ela que organiza toda a estrutura do Estado, é ela que estabelece as relações do poder, a fim de evitar o abuso e o arbítrio, e é ela que também vai estabelecer direitos e garantias fundamentais a todos os que ali habitem. Então, rege relação de poder, organiza o Estado no sentido de estabelecer o regramento jurídico ou normativo, as normas, e, por fim, estabelece os direitos dos que ali estejam vinculados. Tudo bem? Ficou fácil agora da gente conseguir avançar no estudo do direito constitucional, depois a gente conseguir olhar a Constituição com uma forma diferente, de um jeito de estudar, um pressuposto de estudo diferente do que a gente está acostumado. Porque não adianta a gente estudar o direito constitucional sem saber, pelo menos, o básico do que é o Estado, qual é o propósito dessa organização e por que a Constituição é tida como a norma máxima e fundamental. Eu agradeço pela atenção e já convido você para o nosso próximo encontro.